E aí, bom dia. Como eu estava estudando aqui o videoaula do Gran Curso, o professor chegou aqui na parte exercícios. Eu transmiti aqui para a gente ver os exercícios sobre a parte de receita pública, né? Os conceituação de receita extra-orçamentária e orçamentária, né? Fez aqui a parte bem básica, introdutória mesmo, chegou a destrinchar somente a receita extra-orçamentária por antecipação de receita orçamentária. Questões para a gente reforçar. Eu peguei questões aqui do ponto de vista pedagógico apropriadas, tá, pessoal? Então, inclusive, uma delas, eu sei, certo, é até antiga demais, né, 2011, não recomendo você fazer questões tão antigas, no máximo aí os últimos 5, 6 anos da banca, mas aqui eu achei interessante, mesmo sendo uma questão antiga, por conta da informação que ela nos dá, e não tinha uma questão mais recente sobre o assunto. 1. As operações de crédito compõem a dívida pública. Até aqui ele não está especificando se é operação de crédito aro ou se é operação de crédito receita de capital orçamentária. Está falando das operações de crédito. E elas compõem dívida pública, sim ou não? Sim, ó. Toda operação de crédito gera dívida. Aro e não aro. Toda operação de crédito gera dívida. Muito bem. Continuando. Sendo proibida no último ano de mandato do presidente a contratação ou obtenção de operação de crédito por aro, antecipação de receita para o atendimento de insuficiência de caixa. Embora a gente saiba que a aro realmente é feita para o atendimento de insuficiência de caixa, essa parte está correta, ela realmente, pessoal, é proibida em se tratando em último ano de mandato de chefe de executivo, então não só de presidente, mas governador e prefeito. Então o item está correto, perfeito. Tá? Toda operação de crédito gera dívida, isso inclui a aro, e no último ano de mandato de chefe do executivo é proibido contratarmos aro, certo? É uma das proibições. Então, é proibida a contratação de aro no último ano de mandato dos chefes do executivo, é proibida aro uma segunda, enquanto tiver uma primeira da mesma natureza em aberto, e é proibida a cobrança de outros encargos que não são os próprios juros. 2. Na hipótese de um Estado da Federação apresentar insuficiência de caixa, isso é um problema que se pode resolver com aro ou não, sim, para a realização de inversão financeira prevista na Lei de Orçamento. A gente vai estudar na aula da despesa que inversão financeira é uma despesa orçamentária, despesa de capital. Aí ele está dizendo que o governador do estado pode realizar uma operação de crédito por antecipação em um valor superior ao montante estabelecido para a despesa de capital. Então, exemplo, ele está dizendo que se aqui eu tenho uma despesa de capital de 30, despesa orçamentária em inversão financeira, ele está dizendo que eu posso contratar uma operação de crédito aro de 32, por exemplo. Aí deixa eu te falar uma coisa. Pessoal, se eu tenho um problema que se resolve com um valor de 30, então eu vou contratar uma operação de crédito de 30. Não faz sentido eu contratar 32, mas o item está dizendo isso, então deixemos. Vamos continuar aqui. Ele está dizendo que eu posso contratar uma operação de crédito em valor superior ao da despesa. Está vendo aqui, ó, em valor superior ao montante estabelecido para essa despesa, desde que sua liquidação ocorra até o final do ano. Me responda uma coisa. Quando é que acontece o fim do ano? O fim do ano acontece, tá? O fim do ano, ele acontece, pessoal, o chamado encerramento do exercício financeiro em 31 de dezembro. Aí me responda uma coisa. Traduzindo, vamos ler agora de um jeito diferente, tá? Você pode fazer a liquidação da despesa? Você pode fazer a liquidação da despesa de uma aro, pessoal, até 31 de dezembro? Essa é a minha pergunta. Claro que não. Porque a aro deve ser liquidada até 10 de dezembro. Tem que ser antes do encerramento do exercício, Anderson. E não até o encerramento do exercício. Então o item está errado, porque não é até o fim do exercício, é antes do fim do exercício, tá, pessoal? Tem que ser até 10 de dezembro e não até o 31 de dezembro. Anderson, se ele dissesse assim, desde que sua liquidação ocorra até
ou até não, né? Desde que sua liquidação ocorra antes do fim do exercício financeiro em que ela foi contratada, poderia dar como correto, Anderson? Aí sim. Porque 10 de dezembro é antes. Ele não está sendo preciso, mas não está sendo também errado, né, na informação. Portanto, tem que ocorrer antes do fim do exercício, pessoal. E aí, se for para dar precisão na data, esse antes é até 10 de dezembro. Então, ficaria correto dizer antes do fim do exercício. O gabarito preliminar dessa questão, só para você entender a discussão, veio como certo. Pasmem. Entramos com recurso na época? Sim, chuva de recurso. Ajudei, inclusive, vários alunos que foram lá fazer essa prova com recursos. E nós conseguimos, no gabarito oficial definitivo, mudar o item para errado. Esse é o gabarito definitivo. E toda vez que uma banca muda o gabarito, seja de certo para errado, errado para certo, ou para anular uma questão, ela tem que justificar. E a justificativa aqui da banca foi só em relação ao prazo. Ela nada falou em relação ao valor, tá? Então, em tese, se o valor da despesa ela era 30, ele poderia contratar, sei lá, 38? Em tese, sim, gente. Porque a lei não entra nesse mérito. A lei fala apenas o quê? Que tem que ser viável, né? E essa operação aí, se você for ler todo o dispositivo, tá, pessoal? Ela tem que ser viável, ela tem que ser de interesse público. Tudo bem? Maravilha? Então vamos continuar. Então ele não entrou no mérito do valor, então em tese eu poderia contratar aqui um valor superior sim. Vamos entender que ele está considerando esses 5 de juros, tá? Vamos entender assim, aí faz mais sentido. Ele já considerar o valor total dos juros para pagar essa despesa. Olha a próxima questão de número 3. O órgão público que realizar uma operação de crédito por aro deverá liquidar, que é o mesmo que pagar essa operação, antes do final do exercício. Opa! Ele tem que pagar até 10 de dezembro, certo, gente? E 10 de dezembro é antes do final do exercício? Sim, então tá correto. Tá? Ou seja, se você for mais preciso, né? Ou seja, até 10 de dezembro. Anderson, eu marquei errado porque pra mim tinha que ser até 10 de dezembro. Gente, cuidado com interpretação, principalmente com algumas bancas, tá? Claro que o nosso objetivo aqui não é ainda massificar, personalizar, se especializar em uma banca A, B ou C, mas você vai fazer isso depois por exercícios, tá? Mas cuidado com interpretação, viu, gente? Se for para ser preciso, o correto é até 10 de dezembro. Mas isso significa dizer que é antes do final do exercício? Sim, tá correto o item. É a mesma coisa que falar, tipo assim, não sei o que lá, qual que é o princípio, os princípios de tal coisa são esses, mas não se limita apenas, são quais, ou são esses, mas não limita apenas a esses. Né? Você não está citando todos os princípios ali nas alternativas, mas você está dando a abertura, né? Que dessa abertura antes do final do exercício pode ser dia 10. Agora, se colocasse antes do final, até dia 15, 10, 30, ou antes do final do exercício, mas depois do dia 10. Agora olha a próxima questão, 4. A despesa necessária para o pagamento do principal de uma operação de crédito por aro. Olha aí. Para pagar o principal, hein, gente? Para pagar o principal. Tá? Pagamento do principal da aro. Que no nosso exemplo, a gente contratou 50. Esse 50 aro é receita extra-orçamentária. Quando a gente for pagar, vai pagar 50 e alguma coisa. Só que esses 50 que eu for pagar vão acompanhar a mesma classificação dos 50 da receita. Ou seja, serão despesa extra-orçamentária. Já os juros, orçamentária. Aí ele está dizendo aqui em relação ao pagamento da despesa necessária para o principal. Sabe o que é o principal? A amortização, tá? Isso é igual a amortização, certo? Então a amortização, que é o pagamento da parte do principal da aro, será obrigatoriamente uma despesa extra-orçamentária, gente? Pois é, antes isso obrigatoriamente aí me assustou. Então não assuste não, porque a despesa para pagar o principal de uma aro é sempre extra-orçamentária mesmo, tá? Tá aqui, ó, sempre despesa extra-orçamentária mesmo. Perfeito, a afirmativa, tá bom? Bom, então, pessoal, desta forma, tá? Vamos resumir. A receita, que é ingresso de dinheiro, né, de recursos nos cofres. Lembrando que cada ente tem seu cofre. Esse ingresso pode ajudar ou não a LOA. Quando ajudar, é receita orçamentária. Quando não, receita extra-orçamentária. Numa visão ampla, lato sensu, é receita pública, tanto a orça quanto a extra. Isso numa visão ampla. Mas numa visão restrita, só se considera receita as orçamentárias.
Receita pública na visão restrita. E a receita extra-orçamentária, que pode ser emissão de papel moeda, valores que o Estado recebe para posterior devolução por não pertencerem a ele, e contratação de empréstimos, que vão gerar dívida, vai ter cobrança de juros, vai ser uma receita financeira, mas vai ser uma dívida em que tenha um custo mais baixo do que outro tipo de operação de crédito, a tal da ARO, que por ser uma mera antecipação de uma receita já computada lá na lua como orçamentária, na hora de se antecipar, essa antecipação não pode de novo ser chamada de receita orçamentária para não gerar uma duplicidade, por isso que eu a chamo de receita extra. Por mais que ela, receita extra orçamentária ARO, possa servir para pagar uma despesa orça, isso no período da contratação. No ato do seu pagamento, o principal, cuidado, não se esqueça, é despesa extra-orçamentária, assim como foi o valor da receita lá na contratação. Agora, todo o valor dos juros cobrados que incide além do principal é despesa orça. Por isso que quando a gente foi contratar a ARO, foi necessária a autorização legislativa, por conta dos juros e não por conta da devolução do principal. Por quê? Devolver o principal para o seu proprietário, vamos colocar assim, que é o banco, é uma mera despesa extra, eu não preciso de autorização legislativa para devolver ao seu dono aquilo que é dele mesmo. Então assim a gente fecha esse bloco, finaliza a parte dos conceitos, destacando inclusive a mais importante das extra-orçamentárias, que é a ARO. Lembrando que as receitas orçamentárias, que são classificadas em correntes ou de capital, a gente volta a falar de forma mais detalhada de todas elas lá no item classificação ou classificações da receita. Então a gente se vê lá. Até mais. Vou fazer mais algumas questões aqui, mas vamos responder isso aqui primeiro. Pode contratar e deve ser quitado essa operação de crédito por antecipação de receita orçamentária até dia 10 de dezembro, ou seja, antes do fim do exercício financeiro, demonstração do exercício financeiro. Qual é o prazo correto para liquidação de operação de crédito por ARO? Até 10 de dezembro, ou seja, antes do fim do exercício financeiro. Como é classificada a despesa necessária ao pagamento do principal de uma operação de crédito por ARO? É uma receita extra-orçamentária. E o seu juros, que obrigatoriamente deve ser pré-fixado, é uma receita orçamentária. Agora vamos ver as questões do conteúdo e amanhã continua adquirindo mais, né? Porque ali vai começar um novo conteúdo, a gente parar no meio é ruim, né? Bem pouca questão dessa temática, né? Acho que nem vai ter nenhuma do Sesgran Rio. Muito menos específico para veterinária, né? Porque é algo bem específico de auditor, de fiscal, essas coisas assim, né? Pelo menos ensino superior, né? E eu não vou pegar as mais difíceis, porque normalmente elas são muito específicas para... deixa eu ver quantos tem médio. Dá para fazer duas aqui e ver. Pode colocar, é difícil. Porque é muito difícil, costuma ser questão 32. Muito específico, tipo para economista, para cargos muito específicos, né? Não é o caso aqui, né? A gente está pegando isso aqui como conhecimento geral por um auditor fiscal federal agropecuário, mas é um conhecimento geral para funcionário público, não é nem do auditor fiscal, né? Então, em sentido amplo, receitas públicas são ingressos de recurso financeiro, tem sentido amplo e estrito. Os cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidade de recurso financeiro para o erário, e ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Apenas entradas compensatórias. Só o compensatório que eu fiquei em dúvida aqui, mas está certo, né? Porque o compensatório
Eu tô pensando aqui. Conceito, né? Tá certo, tá no conceito ainda. Ah, a mesma questão, eu acho. É, essa é a alternativa correta e só para memorização, esse orçamentário inclui o aro, inclui aro, oh meu Deus, inclui aro, operação de crédito por aro, né? Emissão de papel moeda, que é quando ela não é receita orçamentária, que você não pode imprimir moeda para compor orçamento, é mais para moedas que são quando a moeda é destruída, né? De vez em quando, de tempo em tempo, eles tem um cálculo, né, que estima a quantidade de moeda que se perdeu, né, que pode ter se perdido, e também moedas que os bancos vão recebendo, e etc, que vão chegando no Banco Central estragadas e etc, né, perdeu muita cor, coisa do tipo, elas também são destruídas, e quando destruídas tem que voltar a mesma quantidade para a economia. E outras entradas compensatórias é, por exemplo, um órgão público vai alugar um órgão público, não, de forma geral, né? O governo vai alugar um imóvel para alguma coisa e ele recebe um calção para aquilo ali. Aí esse calção, ele é uma entrada compensatória. Você não pode considerar orçamento porque você não pode usar. Você vai ter que devolver esse calção a partir do momento, desde que a pessoa que alugou pagar certinho, né? Pagou certinho, você devolve o calção, senão você usa ele. E o crédito aqui é o que a gente já viu ali, né? Aro, entradas compensatórias e emissão de papel moeda. Porém, fiquei em dúvida em relação à afirmação. Apenas entradas compensatórias, porque achei que apenas entradas compensatórias excluía aro e emissão de papel moeda. Deixa eu até ver o que o povo falou sobre essa questão, porque realmente tem isso, né? Ah, tá. É que ele tá falando no sentido de que tem a obrigação de devolver, né? Porque se você pegou uma operação de crédito pro aro, você tem a obrigação de devolvê-la. Por isso que são receitas que não vão são receitas que não vão entrar como orçamento, né? Por isso que ela é orçamentária. Elas não vão compor uma nova receita, como por exemplo uma doação, um novo imposto ou algo do tipo, igual o governo vai taxar agora é, criptomoedas na fonte, né, a partir das corretoras, isso é um novo imposto. Então vai ter uma nova receita, né? Em relação à gestão financeira e orçamentária na administração pública federal, analisa assertiva abaixo e identifica a sentença como verdadeira ou falsas. A LOA deverá ser compatível com o PPA e com a LDO. Sendo assim, a LOA deve conter a estimativa de receita e despesa referente ao orçamento fiscal, de investimento, de seguridade social e monetário. A estimativa de receita e despesa referente ao orçamento fiscal de investimento. Fiquei em dúvida agora. Com base no princípio da universalidade, o orçamento deve ser uno.
Pelo princípio do equilíbrio, o total de despesa orçamentária não pode ultrapassar o total de receita orçamentária previsto para cada exercício financeiro. Eu não estou lembrando agora os princípios de. Eu acho que Uno, o princípio da universalidade não é Uno, não, né? Um é outro princípio, eu acho. Não estou lembrando agora. Os créditos adicionais são classificados em créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários, certo? As receitas se dividem em orçamentária e extra-orçamentária. Todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de créditos, ainda que não previstas no orçamento, serão classificadas como receita orçamentária. Não, todas não, né? Então a 3 a gente sabe que está certa, a 4 está errada e a 1 e a 2 eu estou em dúvida, né? Então o que que tem de 3 aqui? Então a 3 e 5 não é. Então pode ser 2 e 3? Até pode. Pode ser apenas o item 4 verdadeiro? Não. Os itens 1 e 3 são verdadeiros? Pode ter, pode. Apenas o item 1 é verdadeiro? Não. Então acho que é 1 e 3. Não, como que o 4 tá certo? As receitas se dividem em orçamentária e extra-orçamentária. Todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento, serão classificadas como receita orçamentária? Não. A receita é extra-orçamentária. E está errada a 1, conforme observado na Lei 4.320, a primeira parte está correta, já a segunda diz respeito às receitas e despesas serão estimadas, porém temos que gravar que a LOA se estima receita e fixa a despesa. Ah, deve conter a estimativa das receitas e fixar as despesas, certo? Porque as despesas têm que ser dado correto. Se você estima receber 50, você só pode ter despesa até 50. Referente ao orçamento fiscal, de investimento da Seguridade Social e Monetária. Com base no princípio, segundo o MSK, o princípio da universidade diz que o orçamento deverá conter todas as receitas e toda despesa do ente. O princípio da unidade que diz respeito ao orçamento único para cada um dos entes da federação, certo? Já o princípio do equilíbrio diz que o total de despesa deve ser de igual de receita. Com isso, podemos observar que a primeira parte está errada, invalidando a assertiva. Então, o equilíbrio está certo. O total de despesa orçamentária não pode ultrapassar o total de receita orçamentária. Mas eu discordo aqui da parte do 4. Correto, beleza, mas o 4 aqui eu discordo, né? Ver o que a Maia falou aqui. Dá 4, né? Ô Maia, cadê você? A assertiva 4 está correta, pois as receitas se dividem em orçamentária e extramentária. E todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento, são classificadas como receita orçamentária. No entanto, ué, mas deixa eu discutir aqui com o chat GPT. Ah, pode ser por isso. É aquele negócio que, igual eu tava falando lá, cuidado com a interpretação, né? Ele tá falando operação de crédito, ele não falou operação de crédito por área. Quando ele fala só operação de crédito, está incluindo as receitas e despesa por capital, né? Que é o com K, né? Receita com K. Cadê o K aqui de capital?
Receitas de capital são classificadas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. Então, como ele não diferenciou, subsintende disso aqui, na receita de capital, operações de crédito. É, que ele dá uma viajadinha, né? É, não, viajou, tá certo ali mesmo que para quem ficou com dúvida em relação à alternativa 4, por estar definindo receita de capital, operação de crédito como receita orçamentária, o examinador está considerando que operação de crédito sem especificação, sem especificar por sendo de aro, é receita de capital e não receita extra-orçamentária. Saiu errado ali, mas tá bom. Na administração pública é comum que durante o exercício financeiro, na administração pública é comum que durante o exercício financeiro o orçamento público vigente seja alterado pela abertura de créditos suplementares e especiais. Na administração pública é comum que durante o exercício financeiro o orçamento vigente seja alterado pela abertura de créditos suplementares e especiais, que são tipos de créditos adicionais. A abertura desses créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para atender a despesa, se for emergencial ou não. Um dos recursos que pode ser utilizado desde que não comprometido para a abertura de créditos suplementares e especiais é o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. De acordo com a lei, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. O saldo positivo entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, diminuindo das obrigações de curto prazo registrado no passivo circulante e acrescentado pelos bens e direitos do ativo circulante. O saldo positivo da diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando ainda a tendência do exercício e os bens e direitos com liquidez imediata. A diferença entre o total de ativo e o total de passivo, situação patrimonial líquida positiva. De modo que seja demonstrado que as obrigações assumidas como novas despesas possam ser cumpridas. O valor positivo da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante, de modo que seja evidenciada a capacidade da entidade de honrar compromisso no curto prazo. O superávit a gente pensa no a mais, né? Déficit, a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo. Eu estou em dúvida se negócio do ativo financeiro e passivo financeiro. Conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ela vinculadas. Acho que superávit não leva em conta operações de crédito, né? O saldo positivo entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, diminuindo as obrigações de curto prazo registradas no passivo circulante e acrescentando pelos bens e direitos de ativo circulante. O saldo positivo da diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando ainda tendente ao exercício e os bens e direitos com liquidez. A diferença positiva entre o total do ativo e o total de passivo, situação patrimonial líquida positiva, de modo a ser demonstrado que as obrigações assumidas por novas despesas podem ser cumpridas. O valor positivo da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante, de modo que seja evidenciada a capacidade da entidade de honrar compromisso no curto prazo. Para mim parece AB, mas vai ter alguma coisa errada. Porque eu acho que eu tinha feito essa definição aqui de superávit, não? Não fiz não, né?
Mas eu achei que eu tinha visto isso aqui na legislação de superávit financeiro. Superávit. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais de receita e despesa. Entende por superávit financeiro. Ele perguntou superávit financeiro? Entende por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. A gente tem que entender o que é ativo e passivo financeiro. Ativo financeiro. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independente de autorização orçamentária e os valores numerários. Então, ativo financeiro, vou colocar aqui só para não precisar vir na legislação toda hora. Ativo financeiro é o quê? Créditos e valores realizáveis. Passivo financeiro compreenderá as dívidas e outros pagamentos independa de autorização orçamentária. O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos independe. Ficou errado aqui, né? E outros pagamentos independa. Será que tem diferença na legislação no site? Sim. Ativo financeiro. Ficou errado mesmo. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independa de autorização orçamentária. Acho que deve ser outros pagamentos que independem, né, de autorização orçamentária. Tirou aqui. Ué, aqui não tem. Tá. Tá bom. As dívidas fundadas e outros pagamentos que independem de autorização orçamentária. Então, o ativo é crédito e valores realizáveis, que é aquilo que você pode realizar, aquilo que você pode usar, um ativo. E o passivo são as dívidas fundadas e outros pagamentos, que independem de autorização orçamentária. Dívidas fundadas e outros pagamentos. Deixa eu ver aqui. Então, crédito e valores realizáveis são os valores que a entidade tem a receber. Tem a receber. Como empréstimo concedido, contas a receber ou qualquer outro valor que seja esperado para entrar no caixa. Que aí tem lá, né? A gente tem receitas. Nossa, meu Deus. Receitas. Cadê o capital aqui? Receita corrente. A gente tem as receitas corrente e receita de capital. Então, esses valores que a entidade tem a receber. Receita corrente e receita de capital. Eles são realizáveis sem a necessidade de uma autorização específica no orçamento, ou seja, são valores que a entidade espera receber automaticamente, como, por exemplo, né, as 5 categorias de receita capital e as 8 de receita corrente. Valores numerários. Esses são os recursos em caixa, depósitos bancários e outros equivalentes de caixa. São os valores imediatamente disponíveis para uso pela entidade. Então, você já tem disponível, você não vai receber ainda. Passivo financeiro. Dívidas fundadas são dívidas de longo prazo, normalmente com prazo superior a 1 ano, como empréstimo e financiamento contratados. Então, são dívidas
não são dívidas flutuantes, né? Qual que é o contrário de dívida flutuante? Que o professor tinha colocado lá. Operação de crédito. Por isso que quando a gente foi contratar a Aro, foi necessária. Dívida flutuante, cadê? Cadê, meu Deus? Deixa eu voltar aqui na terceira aula, vai ser mais fácil. Aqui, dívida flutuante, dívida fundada, dívida consolidada. Isso aí mesmo, é o mesmo que está escrito ali, né? Dívida fundada. Isso aí, são dívidas de longo prazo, mais de 12 meses. Então, dívida flutuante é como, por exemplo, o aro lá, que você tem que pagar em 12 meses. Contrato de janeiro, paga em dezembro. Então, dívidas fundadas são dívidas de longo prazo, normalmente com prazo superior a 1 ano, como empréstimos e financiamentos contratados. Então, são operações de crédito sem ser por aro. São compromissos que a entidade deve pagar ao longo do tempo. Outros pagamentos são quaisquer outros compromissos financeiros que a entidade deve pagar e que não necessitam de uma autorização orçamentária específica. Isso pode incluir despesas operacionais ou outras obrigações que a entidade deve cumprir automaticamente. Resumo: ativo financeiro inclui todos os valores que a entidade tem a receber e os recursos disponíveis em caixa que podem ser utilizados sem necessidade de autorização orçamentária. E passivo financeiro, né? Inclui todas as dívidas de longo prazo e outras obrigações financeiras que devem ser pagas pela entidade, também sem necessidade de autorização orçamentária. Voltando aqui onde a gente estava, que é a diferença positiva entre ativo financeiro, que é tudo aquilo que tem a receber, e o passivo financeiro, que é tudo aquilo que tem a pagar. Conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos, que é tipo, saldo dos créditos adicionais, você solicitou um crédito, você recebeu e você quer transferir ele para o exercício financeiro posterior, para o próximo ano. Você pode fazer isso, mas tem um prazo lá, se não me engano é setembro, que você deve até a partir de setembro, o saldo dos créditos adicionais contratado a partir de setembro que pode ser transferido de um exercício financeiro para o outro. E as operações de créditos a eles vinculadas. Saldo de crédito e as operações de crédito a eles vinculadas, né? Que é o que você vai ter que pagar. Se você está pegando um crédito adicional, você vai ter que pagar ele, né? Você vai ter que destinar uma despesa, né? Uma receita para ele. O saldo positivo entre a receita arrecadada não é receita arrecadada e despesa empenhada, né? Isso aqui é equilíbrio. Isso aqui seria um equilíbrio orçamentário, né? Equilíbrio orçamentário tem que ter o mesmo tanto de receita e despesa, né? Mas como que seria, então, a gente vai ver posteriormente. Diminuir das obrigações de curto prazo registradas no passivo circulante acrescentado pelos bens e direitos de ativo circulante. Tá, faltou colocar aqui o superávit financeiro, né? Faltou colocar aqui a conclusão dele, né? Diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro. Conjugando-se ainda, ou seja, conjugando-se ainda, saldo de créditos adicionais transferidos de um exercício financeiro ao outro e as operações de crédito a eles vinculadas, a esses créditos adicionais. Tá. Questões 7 de concurso. Essa é a alternativa correta e eu não a escolhi por falta de conhecimento da definição de superávit financeiro conforme o decreto, conforme a Lei Federal 4.320/64. Até para ver qual é a definição disso aqui. A definição de quê? 4.624, né? 4.320 de 64.
posso ver aqui também, né? Saldo positivo. Os orçamentos das entidades federais no artigo anterior vinculam-se ao orçamento da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, para inclusão como receita, saldo de disposição legal incomutável do saldo positivo entre os totais de receita e despesa. Tô achando aqui, né? Saldo positivo entre receita e despesa empenhada. Superávit financeiro não, né? Não é superávit não, amigo. Orçamento não é. Ah, superávit era receita, era ter mais receita do que despesa, ou seja, ter mais que ganha, por isso associei a receita ao saldo positivo entre receita e arrecadada e despesa empenhada. Porém, a partir de diminuídas as obrigações de curto prazo registradas no passivo circulante acrescentado pelos bens direitos ativo circulante, eu não faço ideia do que quer dizer. Vamos ver se ele explicou aqui. Receita arrecadada, total de receita efetivamente recebida, despesa empenhada, despesa autorizada e comprometida, ainda que não paga. Obrigações de curto prazo, passivos circulantes, são agios e compromissos que devem ser pagos dentro do exercício financeiro, como operações de crédito por área. Bens e direitos ativos circulantes são os recursos financeiros disponíveis e direitos a curto prazo que a entidade tem. Ele me fala aqui quando eu trazer a definição. Em termos de processo de arrecadação para o fim desse artigo, o saldo positivo da diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando ainda a tendência ao exercício, que é a alternativa C, né? Não, aqui ainda acrescentou exercício e aos bens e direitos com liquidez imediata, não tem isso, né? Entende-se por excesso, ou já foi para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Queria achar de onde está vindo isso aqui, às vezes nem tem mesmo, né? Nem tem mesmo, não. Tem pano pra manga. Quando representam
disponibilidade de recursos financeiros para o erário, os ingressos de recursos financeiros nos cofres dos estados são registrados como receita orçamentária. Certo. De receita pública para o efeito de constar na lei orçamentária engloba o conjunto de entradas financeiras previstas para o ano de aplicação da lei orçamentária anual, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Conceito de receita pública. Fiquei um pouco com dúvida, mas é isso mesmo. Essas operações de crédito e aquelas adicionais lá que foram previstas, né? Aí a definição de receita pública, né, tem algumas diferenças, né? A depender do material que usa, né? Mas de forma geral é isso, né? A receita pública refere-se ao dinheiro que entra em caixa para o Estado, sendo diferente das visões econômica e contábil. Aqui em políticas em orçamento financeiro público, né? A receita orçamentária é uma subdivisão da receita pública, abordando o aspecto do dinheiro entrando em caixa. Aqui, em termos de orçamento, né, a receita pública pode ser dividida em duas peças: receita orçamentária e extra-orçamentária. O superávit financeiro é considerado uma receita do exercício de referência, desde que constitua disponibilidade. Não, não é receita, né? Superávit. Agora que tinha que vir. E não é uma receita, e sim um resultado financeiro positivo. E sim um resultado financeiro. Estado financeiro positivo entre ativo financeiro e passivo financeiro. É bem simples, é um resultado financeiro positivo. Então, esse mês eu tive um superávit no meu orçamento pessoal aqui. Quer dizer o quê? Que eu tive mais ativo do que passivo, só isso. Considera-se receita pública qualquer entrada de dinheiro aos cofres públicos, como por exemplo os valores provenientes de empréstimos compulsórios, depósitos, concursos de prognóstico e multas. Errado, né? Não é, não é qualquer, né? Dependendo do entendimento, inclui receita extra-orçamentária também, né? Essa é a alternativa correta. Deixa eu ver se receita pública. Acho que não é na legislação que ele vê receita pública, né? Ele falou de definição de receita pública. Foi em outro documento, né? Na verdade é aqui no aspecto geral, né?
É quando ele faz a definição aqui. Receita pública. Ingresso de recursos financeiros nos cofres públicos do Estado, nos entes federativos, que se desdobram em receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. Aí tem aqui o glossário de termos orçamentários. Glossário de termos orçamentários. Aí você pode vir aqui e pesquisar por receita pública. Receita pública. Aí quanto ao aspecto orçamentário, né? Aí você clicando aqui em conceito geral, ingresso de recurso financeiro nos cofres do Estado, que se desdobram em receita orçamentária e orçamentária. Então, ingresso de recursos financeiros. Por que essa alternativa está errada, então? Ou, não estou com dúvida por que ela está errada. Em sentido amplo, beleza. É extra-orçamentária e orçamentária. Levando em consideração empréstimo compulsório não são receitas públicas, uma vez que estão vinculadas a uma despesa, ainda assim entradas compensatórias. Ah, tá. É isso mesmo. Que eu estava começando a falar. Depósito, né? Não. Empréstimos compulsórios, porque empréstimos compulsórios não são receitas, e sim despesas, simplesmente por isso. Vamos ver umas muito fácil aqui. As doações recebidas pelo setor público são excluídas do conceito de receitas públicas, uma vez que não envolve contrapartida ou obrigações para o governo que as recebe. Errado. Elas fazem parte, né? De receitas correntes ou é de receitas de capital? Então, receita corrente mesmo. Impostos, taxa, contribuição de melhoria, outras contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, outras contribuições é o que, que o público paga para o governo e outras receitas é a doação. Receita corrente, isso aí mesmo. Apesar de não integrar a LOA, a devolução de ingressos extra-orçamentários sujeita a autorização legislativa. A devolução de ingressos extra-orçamentários. Não, não depende não. Que essa é a alternativa correta, porque não depende de autorização a devolução de caução, por exemplo. Assim como o pagamento, né, qual que é aquele termo que ele usou ali no final naquela videoaula ali, que eu gravei aqui dos exercícios, é o pagamento aqui, como é que chama? Meu Deus.
Caramba, como é que é o termo que ele usou? Principal, pagamento principal. Pagamento principal do aro também não precisa de autorização legislativa, né? Em geral, os ingressos extra-orçamentários aumentam o patrimônio líquido da entidade, uma vez que são constituídos por ativos e passivos exigíveis. Errado, né? Não aumenta, né? Correto, porque não aumenta o patrimônio líquido. Com relação às receitas públicas, avalie a afirmativa seguinte: serão classificadas como receitas orçamentárias sob as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. É, crédito adicional, né? As receitas orçamentárias são classificadas segundo a critérios de natureza, fonte, destinação de recurso e indicador de resultado primário. Não sei. No estágio de arrecadação de receita, o Estado realiza a inscrição a débito do contribuinte. No estágio de arrecadação da receita, o Estado realiza a inscrição a débito do contribuinte. Não entendi. Receita orçamentária tem a natureza, operações de crédito, por exemplo, fonte, destinação, beleza. Agora, indicador de resultado primário, eu não sei. Não sei. Eu sei que um tá certo. É, só um e dois, três não é certo porque é, de acordo com o artigo 57, ressalvado disposto no parágrafo único do artigo 3 dessa lei, serão classificados como receita orçamentária sob as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previsto no orçamento. A 2 também está correto, de acordo com o MCAS, porque a classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento às respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os critérios de natureza, fonte de destinação e recurso e indicadores de resultado primário. Errado, já que na verdade esse é o estágio de lançamento. Eu não entendi o que é inscrição a débito, né? Na verdade, eu nem estudei isso, né? Vai ser as próximas videoaulas que vai ter a classificação. O que é isso aqui mesmo? Eu quero saber, né? Não é no estágio da arrecadação, é no estágio do lançamento, né? O Estado realiza a inscrição a débito do contribuinte. Então vamos colocar aqui no estágio de lançamento. O que é inscrição a débito do contribuinte? É um imposto, então. Que é, aí, por exemplo, quando você não paga alguma coisa para o governo, você vai ter inscrição do débito, né? Que fala inscrição ativa, não sei. A inscrição a débito do contribuinte é o ato pelo qual a administração pública registra formalmente em seus livros contábeis e fiscais a obrigação financeira de um contribuinte
decorrente de tributos, taxas, contribuições ou outras receitas devido ao Estado. Tudo bem, entendi. É umas terminologias que a gente tem que ficar conhecendo, né? Os valores do quadro a seguir foram extraídos dos registros de um ente público em um dado mês ao longo do exercício financeiro. Depósito em calção é extra-orçamentário, doações não previstas orçamentário, inscrição de resto a pagar, que é isso? Operações de crédito externas é receita orçamentária, operações de crédito com antecipação é aro, extra-orçamentário, juros de empréstimo concedidos além do previsto. Os juros é orçamentário. Considerando somente as informações anteriores, é correto dizer que os recebimentos orçamentários totalizam. Então, opa, só somar, né? 25.400 mais 14.300 dá 39.700. Não tem essa opção. O que mais, então? O que será que é o resto a pagar? Mais 42.650, 82.350. Deve ser, então. Mas eu não conheço o que é resto a pagar, não. Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, que são transferidas para o exercício seguinte. Elas podem ser processadas quando a despesa já foi realizada, mas não paga, ou não processada quando a despesa foi empenhada, mas ainda não foi realizada. É que resto a pagar foi considerado uma receita extra orçamentária. Veja aqui a resposta do professor, né? Nossa, como você é inteligente, hein? Tem que explicar o porquê, ué. Aqui sim. Aí.
que um determinado município arrecadou 1 bilhão, referente ao principal da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. De acordo com o MCASP, a receita arrecadada classifica-se quanto à origem e espécie de receita orçamentária, respectivamente, como receita orçamentária. É uma receita orçamentária, para mim era extra. Receita corrente, contribuições. Arrecadou, né? Arrecadou da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Então é imposto, taxa e contribuições, né? Impostos, taxas e contribuições. Tem receita corrente, é ITC ainda ou é só contribuições? Fiquei em dúvida aqui. Impostos, taxa e contribuições de melhoria. Isso aí mesmo. Classifica-se quanto à origem e espécie de receita orçamentária. É porque eu não estudei isso também ainda, né? Mas vamos ver a explicação aqui. É classificação mesmo que tem que decorar. Se não estudar e decorar isso aí, não tem muito o que fazer.